Tive que vender essas ações e você talvez também precise vender algumas das suas. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou lhe explicar o porquê eu tive que vender essas ações e como você avaliar se você também está precisando vender algumas ações da sua carteira. Afinal, o mercado é cíclico e a gente tem que entender o que está acontecendo para saber como agir. Eu sou Leonardo, invisto mais efetivamente há 2 anos. E nesse processo de investimento, a gente acaba aprendendo que o mercado ele se molda com o tempo. Para além disso, a gente tem que entender a realidade que estamos no momento como investidor. E é muito comum a gente como investidor, principalmente iniciante, se espelhar em carteiras que vêm de outros influencers. Então a gente olha, tal influência sinalizou que tal ativo é bom, a gente observou os indicadores, dividend yield bom, taxa de crescimento boa, uma empresa sólida, com nome, e realmente existem muitas empresas assim no mercado. Existem muitas empresas que podem lhe trazer um retorno considerável e que são empresas boas na carteira. Porém, existe um fator que ninguém leva em conta quando começa: o poder de aporte. Eu tratei isso no outro vídeo, vou tentar deixar aqui no card, não sei se aqui ou cá, vou tentar ver como deixar, sinalizando sobre a pulverização de carteira. Nesse processo, eu aprendi nesse tempo que a pulverização de carteira ela não se dá somente pelo número excessivo de ativos. Você pode ter 5 ativos e sua carteira está pulverizada. Você pode ter 6, 8, 10 e não está. Então, tudo depende do seu poder de aporte. Quanto você tem para aportar naquelas ações, naqueles fundos imobiliários. Com base nisso, a gente avaliou, no caso eu avaliei, quanto eu tinha em carteira e quanto eu tinha de poder de aporte mensal nessas ações. Por quê? Porque nesse período de investimento eu tentei montar uma carteira consolidada e ir crescendo ela. E hoje, após 2 anos investindo com mais força, com mais afinco, percebi que realmente essa ideia de montar uma carteira consolidada não funciona para quem está começando. Sim, pode funcionar no seu caso, mas no meu caso específico não funcionou. E a gente vê muita gente sinalizando isso. Não tente montar a carteira feita de início. Até porque o poder de aporte é o que vai decidir quanto você vai colocar na empresa. Afinal, se você tem um poder de aporte muito baixo, as suas ações ali dentro são pouco expressivas. Então imagine que você pegou R$300 e dividiu para 6 ações. Você botou R$50 em cada ação. Com a variação do mercado, você não consegue tirar preço médio, você não consegue melhorar dividendos muito rápido, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque qualquer movimentação que você faça, a mudança é muito grande naquele momento ali, porém o poder de crescimento não acompanha dessa mesma forma. É muito mais viável você estar começando a aportar R$300 em uma ação, mês que vem mais 300 e outra, montar uma carteirinha enxuta de 2, 3 ativos e consolidando sua carteira. Então, basicamente, a ideia que me fez mudar a minha carteira foi justamente isso. Vamos espelhar a tela aqui para vocês acompanharem comigo como está a minha carteira até o momento. Inclusive, vamos fazer algumas mudanças aqui já no vídeo. Deixa eu gravar a tela aqui para a gente ver. Aqui na nossa tela é possível ver o seguinte, que a gente possuía 8 ativos. E uma carteira com o valor patrimônio investido aqui, patrimônio total aqui, de 3.437 no exato momento que eu estou gravando. Na verdade, quando eu vendi algumas ações, não estava esse valor, estava um pouco mais baixo, mas pouca coisa. Então, observando isso, um valor de pouco mais de R$3.000 e uma carteira com 8 ativos, eu percebi que eu não estava conseguindo ter valores expressivos nesses ativos, já que eu sempre tinha que distribuir entre eles e não conseguia aproveitar as oportunidades de fato. Então, se uma ação caiu, mas eu já estava com ela muito descontada, eu não conseguiria aproveitar ela da mesma forma, porque iria desbalancear muito minha carteira. Então, nesse fato, quando a gente diminui a carteira enxuga, a gente consegue dividir melhor os valores e aportar da melhor forma. Então, com isso, o que é que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? Concentrar um pouquinho mais nos meus ativos, até porque você tem a sensação de que o seu dinheiro está
crescendo mais. Então, por exemplo, aqui, no último período, aproveitando a queda que o Banco do Brasil deu, eu aportei muito mais em Banco do Brasil. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, o valor que a gente tem em Banco do Brasil é de R$ 1.147,50, né? Comparado com a segunda ação de maior posição na minha carteira, que é Banco do Brasil Seguridades, eu tenho a metade do valor, quer dizer, eu tenho 563,10. Então, o que acontece com isso aqui? Isso mostra que dividir o valor para diversas ações não traz um retorno tão esperado. Por quê? Porque aproveitar as oportunidades fica mais difícil. O que é que eu fiz de estratégia? Nesse momento, considerando isso, eu resolvi me desfazer de algumas ações. E quais foram as ações que eu resolvi me desfazer? A primeira ação que eu resolvi me desfazer foi a Klabin. Por que aí eu resolvi me desfazer da Klabin? Sendo que a Klabin é a minha quarta maior posição. A Klabin nós possuímos aqui 104 cotas, a um valor médio de R$ 3,90 por cota. Porém, a Klabin é uma empresa que movimenta muito lateralizado e que não entrega muitos dividendos. Ultimamente até melhorou. O dividendo da Klabin agora está em 8,7 para 1.000 yield on cost. E o dividendo geral está em 8,61. Não é um dividendo tão ruim, mas não é um dividendo excelente. E além disso, eu tenho a Klabin na minha carteira há quase 2 anos, vim aportando, voltei aportando, que acho que é uma ação boa para quem está começando ali. Não digo que você tem Klabin, você deve vender. Eu estou falando que, para mim, estratégia nesse momento, foi uma das empresas que eu escolhi para vender. Ela se caminha muito lateralizado. Quando você olha a Klabin aqui, olhando aqui o gráfico da Klabin, você pode observar que quando a gente fala em valores, a Klabin ela se mantém aqui, ó, se mantém com o valor da cotação muito lateralizado. Só aqui em 2025 que ela conseguiu chegar aos R$ 4,60, mas depois disso deu uma queda, foi caindo, subiu em alguns momentos, mas não se recuperou esse valor. E chegou aqui hoje, está a 4,80, ou seja, a Klabin é uma empresa que não tem apresentado bons resultados. E em 2 anos investindo, ela se manteve sempre nesse mesmo valor. Recebeu alguns dividendos dela, mas não é uma empresa que me motiva a manter na carteira. Mas você está começando, a sua carteira pode vir resultado depois. Pode. Mas assim, para quem está começando, a gente busca uma empresa que dê resultado, principalmente no começo. Por quê? Porque nosso poder de aporte é limitado. Então a gente tem que buscar empresas que consigam potencializar nosso resultado, claro que com segurança, mas que também ajude a carteira a crescer. E depois a gente vai aumentando o nosso portfólio aqui de empresas. Não quer dizer que futuramente não bote a Klabin na carteira. Inclusive, ela vem melhorando os dividendos. Ela estava com um dividendo na casa de 5% ao ano, já está na casa de 8%, quase 9%. Então, é uma empresa que vem melhorando. Mas nesse momento, para mim, observando a lateralidade dela, já estive com ela de preço médio a R$ 4,00 e agora baixou para R$ 3,90 com vários aportes. Eu entendi que era uma das empresas que precisava me desfazer para enxugar a carteira. Então a gente se desfez aqui do valor de R$ 415,60. Foram 104 cotas vendidas nesse valor, tá certo? Então a gente vendeu ela ao preço de R$ 3,90. E o preço atual da Klabin, como vocês podem ver, está aqui a 3,81. Quer dizer, do dia que eu vendi, apesar de ter essa alta na bolsa, a ação já caiu, ou seja, se desvalorizou mesmo com a alta da bolsa. E um detalhe estratégico: o que é que foi minha estratégia? Eu estou pensando em diminuir esse número de ativos todos aqui de 8 para 6 ativos, então eu ia diminuir 3 e ia adicionar mais um na carteira. Mas tem uma surpresinha para vocês aí. Quando eu vendi, então esse valor entrou em caixa, tá certo? Depois disso vendemos VEG. Tiramos aí da carteira. VEG não é uma boa pagadora de dividendos. Como você pode olhar aqui, VEG não paga tantos dividendos. Está com dividendos que até subiu
para 5,71. No geral, se você entrar hoje, sua posição é 4,75. A minha valorizou aqui, porque tem uma valorização aqui de 21%. O que acontece? A VEG, ela não paga tantos dividendos, e para gente que busca aqui poder de aporte para investir, a gente busca valorização em dividendos. Pelo menos é o meu caso. Eu, no momento, busco valorização em dividendos. E a gente vendeu aqui as nossas 7 cotas de VEG pelo valor de R$ 368,83, né? Somando com aqueles 415 que a gente já tinha das ações da Klabin. E aí, o que mais vendemos? Vendemos a Engie. A Engie é uma empresa do setor de energia, que é um setor bom de se investir. Porém, a Engie é uma empresa que também eu não sentia que eu estava querendo investir tanto. Ela não performava tão bem, a valorização era menor, os dividendos eram baixos. Os dividendos dela estão aqui na casa de, para mim, com a minha média de valor, que está aqui de 30 e 42, ela está com a valorização de 10%, tá aqui 33 e 53, ela tá com o yield de 5,50 e para mim 6,7, ou seja, não é um yield tão bom. O que é que eu analisei? Eu analisei que eu possuo empresas sólidas na minha carteira e que eu posso concentrar a posição nessas e aumentar a minha posição para ver um valor maior em cada uma, né? Por exemplo, o Banco do Brasil aqui eu já passei dos R$ 1.000 e a meta é que eu consiga passar dos R$ 1.000 em cada um. Só que se você tem vários ativos, você demora mais para ver esse efeito. Então, você demora mais para ver os resultados, para ver uma ação e pagar um valor expressivo. Por quê? Porque você está diversificando seu patrimônio em várias empresas, dificultando de você conseguir presenciar o retorno ali, uma ação de pagar um valor que você já acha que é considerável. Isso também ocorre nos fundos imobiliários, mas nos fundos imobiliários eu resolvi não fazer isso. Nesse caso, nos fundos imobiliários eu tenho um valor um pouquinho maior lá, mas eu precisaria sim fazer isso também. Só que eu resolvi que aquele erro lá que eu cometi, de montar a carteira completa, pelo menos até aquele momento, é mais aceitável lá do que aqui. E aí, o que acontece? Então, vamos fazer essas vendas aqui, né? Vamos aqui. Klabin a gente vendeu. Então, vamos realizar aqui a venda. Quantidade das cotas. Foram 104 cotas. As 104 cotas que possuímos ao valor de R$ 3,90. Isso dá o valor de R$ 405,60, que é o valor exato que a gente vendeu. Esse valor, gente, entrou em caixa. E esse valor eu pretendia lançar direto todo nas ações. Porém, nesse último período agora, veio a alta do mercado que eu não estava prevendo, você também não estava prevendo, a gente não tem como prever, e na verdade eu estava planejando um preço teto de uma determinada ação, que eu vou contar para vocês aqui mais para frente. Deixa eu vender aqui todas. Vamos realizar a venda aqui. Agora, a da VEG. Que vendemos ao valor de R$ 52,69 cada cota. E vamos vender a Engie. A Engie tem um erro que vocês podem observar aqui, que ela consta como 4 cotas. Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso depois, mas na subscrição da Engie, ela gerou um erro, porque pessoas que tinham cotas pequenas, como eu aqui, por exemplo, 4 cotas, e receberam ações do desdobramento, no caso não receberam a cota completa, receberam uma fração de cota. E o que acontece com isso? Se você recebe uma fração, você recebe valor e você pode direcionar para onde você quiser. Porém, o sistema, tanto da bolsa quanto do banco, no Banco Inter consta lá 4 cotas, que não existem, existe uma cota fantasma. Aqui também considera 4 cotas. Ele entrou essa cota aqui, e mesmo lançando manualmente, essa cota entrou automática. Porque se você tem Engie na sua carteira, o investidor 10 entende que você ganhou essa cota. Tá certo? Mas aqui na venda você realiza 3, como eu realizei aqui. Realizei a venda de 3 ao valor de R$ 100. Então vamos realizar a venda aqui. Que fechou o valor de 162.
Após a venda, assim ficou nossa carteira, muito mais enxuta. E aí, o que é que eu pretendia a partir daqui? Eu pretendia adicionar Petrobras nessa carteira, seria Petro 4. Porém, nessa última semana, se você está acompanhando a alta da bolsa, você está vendo que as ações subiram muito e a Petro 4 deu uma disparada, saiu da casa dos 33 para os 38, bateu hoje. Então, meu preço limite ali, considerando que eu ia entrar e marcar posição ali, era 36, e que eu já estava achando caro. Então, eu resolvi não entrar. Quando bateu 38, eu resolvi não entrar. Ah, tá muito cara? Não tá? Depende da sua análise. Você está fazendo sua análise, vai avaliar seu valor de limite, que você acha que está valendo, analisar os dados que tem para ver. Para mim, nesse momento, não vale. E eu entendo também que o mercado é cíclico. Então, existe uma síndrome chamada síndrome de FOMO, que eu posso falar também em outro vídeo, que é aquele medo de ficar fora do mercado, mas o mercado é cíclico. Eu comprei Banco do Brasil a R$28, quase 29, e hoje meu preço médio está a 22, quer dizer, eu consegui baixar o preço médio, mas o Banco do Brasil já está subindo, já está com preço a 25, então os ciclos vão e vêm. E como eu estou precisando de uma carteira mais enxuta, não faz sentido adicionar uma ação que está com um preço mais caro do que eu poderia comprar nesse momento, mesmo que a ação ainda seja considerada em alguns cenários descontada. Mas para mim, nesse momento, e aí cabe a você avaliar a sua carteira, não vale a pena nesse momento, tá certo? A partir dessa mudança aqui, o que é que eu pretendia? Eu pretendia lançar aqui Petrobras na minha carteira. Porém, desculpe o barulho, estou gravando sem microfone, tá certo? Mas eu pretendia lançar Petrobras aqui, tem uma banda que ensaia aqui atrás, viu? Tem uma banda. Vocês já ouviram falar de Black Style? Pois é, ensaia aqui atrás. Então, desculpem qualquer barulho aí. O que acontece? Com esse valor que entrou agora, R$875, eu iria comprar todo de Petrobras. E resolvi não comprar esse valor por causa dessa alta. A partir desse ponto, a gente entende que a gente vai redirecionar esse valor para outros ativos. Então, como eu precisava diversificar um pouco minha carteira, eu aproveitei o momento, já que já está chegando na data de aporte, e comprei o IVVB11, que estava em baixa. Comprei a 408,60, se eu não me engano. Vou lançar aqui para vocês verem. 408,60. E o saldo ficou guardado para distribuir entre as ações. Então, esse saldo de 400 e fração, eu vou adicionar mais um valor para distribuir entre as ações esse mês. Ou seja, a gente vai começar a aumentar o valor que a gente tem em cada ação e a gente vai diminuir o número de ativos na carteira, já que minha carteira antes tinha 22 ativos, está considerando 20, mas são 22. E a gente já baixou aqui o número de ativos. Então a ideia é baixar cada vez mais ativos e não enxugar 100%, mas sim ter uma carteira equilibrada em cada setor. O vídeo de hoje é isso. Espero que você entenda que pulverização de carteira é diferente de carteira equilibrada. Pulverização de carteira está ligado também ao valor que você pode aportar. Então, se você está precisando fazer alguma alteração na sua carteira, não se sinta preso os valores já comprados. Tudo pode ser corrigido. E o melhor momento de corrigir a carteira é agora, quando você está no começo. E você tem poder para movimentar a carteira muito mais fácil do que valores altos. Então, analise sua carteira, veja se está pulverizada, se não está, se você está no momento de fazer mudança na sua carteira, porque a gente vai aprendendo todo dia e corrigindo as falhas que a gente cometeu antes. Afinal, cada dia aqui é um aprendizado novo. E o mundo dos investimentos é isso, é cíclico. Hoje uma ação sobe, amanhã ela desce, hoje já tem um fundamento, amanhã tem outro, e a gente vai aprendendo e se adaptando com isso. O que importa é a gente entender o que precisamos fazer para ter uma carteira protegida sempre, tá certo? Valeu e até o próximo vídeo. Por favor, deixa o like, deixa o comentário e fala aqui como é que tá a sua carteira. Tá pulverizada, não está? Conta aqui como é que tá a sua. Valeu!